Deus respondeu a sua oração. Mas você percebeu? É isso que eu vou explicar para vocês aqui hoje, nesse vídeo, com base nas escrituras de Jó e também Gênesis, Isaías e 2 Reis. Essa leitura, pessoal, de Jó vai estar no capítulo 30, do versículo 20 ao 26, que diz assim: Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento, me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro. Pois eu sei que me levarás à morte, e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Nesse versículo aqui de Jó, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Em outras palavras, Jó, ele está muito amargurado, ele está profundamente perturbado. E essa situação fez com que ele falasse palavras que de fato fossem palavras pesadas, né? E aqui ele fala: clamo a ti e não me respondes, estou em pé, apenas olhas para mim, tu foste cruel comigo. Então, pessoal, nesse contexto a gente pode olhar às vezes para a nossa vida também. Muitas vezes você pode orar para Deus, você pode orar ao Senhor e você pode falar: cara, Deus não me responde, Deus não está falando comigo, Deus não está respondendo a minha oração, o que está acontecendo, eu não consigo escutar a voz de Deus. E isso é muito comum, só que há uma coisa muito interessante no meio de tudo isso, que nesse contexto de Jó, a dor foi Deus que entregou, a dificuldade foi Deus que entregou, a doença foi Deus que entregou. Deus permitiu que isso acontecesse. Satanás, né, na conversa, vocês conhecem a história de Jó. Em uma conversa com Deus, Satanás colocou a mão, só não tirou a vida. Mas foi obra de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Isso foi permissivo. O que isso significa? Muitos momentos na minha vida e na tua vida, nós passamos por dificuldades e a gente acredita que aquilo não é uma resposta de uma oração. Muitas vezes na minha vida e na tua vida nós vamos ter situações aonde nós vamos estar aflitos, vamos estar sobrecarregados, vamos estar cansados, passando por problemas, por angústias, e aquilo é uma resposta de uma oração. Vou te dar um exemplo. Você já viu aquela frase, né? Se você pede sabedoria a Deus, Ele vai te dar problemas para resolver. E é muito isso. Se você está pedindo sabedoria a Deus, você acha que a sabedoria que você vai ter é no dia da glória? Eu não sei vocês, pessoal, mas eu não aprendo nada no dia da vitória. No dia da vitória eu estou desfrutando. No dia da vitória eu estou descansando, menos aprendendo. O dia que eu mais aprendo é no dia da dor, assim como Jó. Ou seja, Deus aqui ele também coloca Jó à prova e nós muitas vezes seremos colocados à prova como Jó. Como que nós vamos reagir quando uma situação inesperada acontecer na nossa vida? Nós vamos orar: clama a ti, ó Deus, e não me responde? Ou nós vamos orar falando assim: Deus, faça a tua vontade em minha vida? Então olha para o teu contexto hoje, o que você já está vivendo é uma resposta de oração. Ou você acha que as dificuldades que estão acontecendo são por acaso? Isso não existe. Muitas vezes Deus usa as dificuldades como alto-falante para que nós possamos voltar nossos olhos para Ele. Quando Deus não consegue chamar nossa atenção de outras formas, Ele provavelmente vai chamar a tua atenção através da dor. Então começa a olhar na tua volta hoje. Eu tenho certeza que muitas coisas que você tem já é uma resposta de oração. As dificuldades talvez podem ser respostas de oração. E você fica falando: Deus, cadê você? Aonde você está? Deus, você não me responde. Mas poxa, peraí. Você orou por alguma coisa, eu não sei o que você orou, mas provavelmente, possivelmente, isso faz parte do que você está vivendo. Então, você tenta buscar, né, o ser humano em geral, ele pega aquilo que é fácil e ele torna aquilo difícil. No capítulo 31, ele fala bem assim, do versículo 5 ao 6. Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conheça a minha integridade. E depois desses versículos, ele começa falando aqui: nunca cobicei nem adulterei, sempre fui justo e caridoso, nunca neguei a Deus, nunca me alegrei com o mal. Nos próximos versículos, o que Jó
ele está fazendo? Ele está se defendendo, se justificando para Deus. E o pensamento que eu consigo ter de Jó é tipo o seguinte: eu nunca neguei a Deus, eu nunca cobicei, eu nunca adulterei, eu sempre fui justo e caridoso, eu nunca me alegrei com o mal. Por que que isso está acontecendo na minha vida? Por que que eu estou tendo dificuldades? Por que que eu estou tendo tribulações? O que que isso significa, pessoal? Não é porque eu e você, a gente está na palavra, não é porque eu e você estamos fazendo o que é justo, estamos tentando se santificar, estamos fazendo o que é justo e o que é certo aos olhos do Senhor, que eu e você vamos não vamos sofrer dificuldades, não vamos passar por problemas, não vamos passar por tribulações. Não, muito pelo contrário. É nesse momento que Deus nos entrega dificuldades, é nesses momentos que Deus nos coloca à prova, assim como colocou Abraão, assim como colocou Jó. Eu anotei aqui uma frase no meu caderno que diz o seguinte: o silêncio de Deus não é sua ausência, mas um convite a confiar em seu tempo e caráter. Ou seja, aguarde e espere. Não é porque você está num silêncio, não é porque Deus não está respondendo, ou não é porque o que está acontecendo na tua vida não é aquilo que você queria, que não é de Deus, tá bom? E não significa que por Deus não responder, Ele não está ali. O silêncio não significa a ausência de Deus. O que você tem que fazer quando Deus está em silêncio? Quando Deus não fala nada? Quando Deus não está ali mostrando uma situação aonde você deve seguir, ou seja, um caminho. Confia nele, confia em Deus e espera, aguarda. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E nós temos, como seres humanos, uma dificuldade em esperar. Agora eu vou ler para vocês um versículo de Isaías 55, do 8 ao 9. Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, e o caminho de vocês não são meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Quando eu e você estamos orando, e principalmente pedindo por uma resposta, nem sempre o que eu e você estamos imaginando, criando expectativas, caminhos e pensamentos, é aquilo que Deus quer. Tá bom? Então, leva isso como um aprendizado, porque eu tenho certeza que em muitos momentos você fica criando expectativas humanas. Não são expectativas de Deus. Você fica criando cenários humanos e não é aquilo que Deus quer. Na maioria das vezes, quando eu e você estamos orando por algo ou pedindo algo, nós já sabemos o que nós queremos. Agora eu vou dar um exemplo também de José do Egito. Uma história também muito famosa, mas para você ver na prática isso que eu estou falando, para você ver na prática todo esse contexto que eu estou falando aqui para vocês. Filho de Jacó, José, ele acaba de ser vendido pelos seus irmãos, né? E ele é vendido e ele vai parar lá no Egito. Mas o mais interessante é que em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, ele fala bem assim para os seus irmãos: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ele está falando isso aqui para os irmãos dele, porque ele foi vendido pelos irmãos. Mas o que me chama a atenção aqui é isso, que diz assim: na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É justamente isso, pessoal. Deus respondeu a tua oração, mas você não percebeu por quê? Você está olhando para outros lugares, para outros cantos, quando na verdade está na tua frente. Cara, é só você olhar a situação que você está hoje. Cara, é só você olhar o contexto que você está hoje. Vou te dar um exemplo. Você pede para Deus assim: Deus, me dá um trabalho próspero, que eu possa prosperar no meu trabalho. Aí Deus vai lá e tira o teu emprego. Aí você pensa assim: meu Deus, eu orei para que eu pudesse prosperar no meu trabalho, perdi o meu emprego? Aí Deus vai lá e te dá uma palavra, é para você empreender. Isso já aconteceu comigo. Isso inclusive aconteceu comigo. Teve uma vez, pessoal, vou dar um testemunho aqui para vocês. Eu tinha sido contratado para trabalhar home office numa empresa de Portugal e aquilo tinha sido muito bacana, sabe? Eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, falei: caraca, uma empresa top, agora vai ser legal. E eu entrei naquela empresa e eu trabalhei por lá 3 meses e foram os melhores 3 meses assim que eu já trabalhei em algum lugar. Foi muito bom, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. E naquele tempo, né, eu estava orando para Deus, falando: Deus, que eu possa crescer nesse lugar, que eu possa crescer nessa empresa, que eu possa prosperar, que eu possa fazer um bom serviço, criando expectativas
de que aquilo seria o que eu estava imaginando. Quando, na verdade, depois de 3 meses eu fui demitido. Eu fui demitido, me mandaram embora, eu fiquei sem entender o porquê, e aquilo ficou passando na minha cabeça, e eu fiquei pensando, Deus, por que isso está acontecendo? Por que do nada eu fui mandado embora? E eu fiquei com um sentimento muito ruim. E eu senti no meu coração Deus me entregando uma palavra para mim criar o meu próprio negócio, para mim seguir empreendendo. E desde então foi o que eu fiz. Eu vim empreendendo e fui criando negócios, fui tentando me encontrar no empreendedorismo. Não foi no primeiro negócio que eu me encontrei, mas eu fui criando possibilidades. E naquele momento Deus me deu uma palavra e eu fui ali tomando decisões. Então isso acontece na tua vida, acontece na minha vida. Nem sempre o mal, ele é para o teu mal, mas é para o teu bem. Então, como eu dei o exemplo do emprego aqui de José, ele foi vendido, mas depois ele se tornou governador. A história de José é famosa, né? Você sabe, mas eu vou revisar aqui para você. Ele sonhava, né? E ele falava esses sonhos para os seus irmãos. E os irmãos dele falavam: "Você acha que você vai reinar sobre nós?" Ele é vendido. Depois que ele é vendido, ele fica 2 anos na prisão. E se estima que ele ficou, na verdade, 13 anos em escravidão, até ele ser liberto, contando os anos que ele ficou na casa de Potifar e contando os anos que ele ficou na prisão. Tem alguns estudos bíblicos que falam que demorou 13 anos para ele ser governador, dos 17 anos aos 30 anos. José, ele esperou por muito tempo. Ele esperou por muito tempo. E eu fico imaginando José com o pensamento do seguinte: cara, ele sonhou que ele ia reinar sobre os irmãos dele, sobre a família dele. E depois de 13 anos ele é escravizado, ele fica numa prisão. Como que fica o pensamento de uma pessoa assim? Se fosse eu e você, provavelmente nós íamos estar blasfemando, criticando a Deus, julgando a Deus. Mas não, ele se manteve fiel, ele se manteve firme e depois ele se tornou governador. O que mais me chama a atenção aqui nessa história? A obediência dele, de entender que o mal que estava acontecendo se tornaria algo bom. E nós, por falta de paciência e obediência, acabamos julgando os problemas que estão acontecendo hoje, sendo que na verdade é aquilo que vai nos levar para o próximo nível. Então talvez você está orando por algo extraordinário, mas Deus vai lá e coloca um problema, e você julga aquilo, sendo que na verdade é aquilo que vai te levar para o próximo nível. E você fica olhando ao teu redor, tentando entender aonde que está a resposta de Deus, sendo que está na tua frente. Esses dias eu vi uma frase que falava: num dia José era escravo, no outro dia ele era governador. Na verdade, não foi no outro dia que ele virou governador. A Bíblia fala 2 anos, mas se você puxar os episódios anteriores, os eventos anteriores, foram 13 anos aproximadamente, segundo os estudos. Ou seja, não é do dia para a noite que vem a promessa, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, tem um tempo para isso acontecer. Tenho 3 ações aqui para você. A primeira delas é o seguinte: o silêncio não é a ausência de Deus. Se Ele não te falou nada, não faça nada. Apenas continue confiando e esperando. Essa é a primeira ação. A segunda é: a resposta de Deus está muitas vezes na simplicidade. Olhe para a sua vida hoje e analise se já está vivendo uma resposta de oração. Não precisa ficar olhando para tudo que lado. Olha para a sua vida hoje e vê se isso já é resposta de oração. Terceira ação: pare de querer ser Deus e entregue seus pensamentos e caminhos nas mãos do Senhor. Essas 3 ações resumem a palavra de hoje, e você aplicando elas, você já vai estar vivenciando essa palavra.